Domingo que vem, para aproveitar melhor a projeção e querer colocar alguns vídeos para os irmãos, mas nós vamos introduzir, colocando ordem na casa, pressupõe casas em desordem. Não, na realidade, tem casas boas, tem famílias boas, mas eu estou falando de toda sorte de desordem. Tem muita coisa na nossa vida que precisa ainda melhorar. Nada é tão bom que não possa melhorar, amém, amado? Então, de repente você chegou aqui, não, então essa palavra não é para mim, é para você sim. O inimigo do bom, né? Como é que é? O inimigo do melhor é o bom, né? O inimigo do excelente é o bom. Então tem gente que está satisfeito com o bom, mas Deus tem melhor para você, amém? Melhor para você. Fala assim: Deus tem melhor para mim. Deus tem mesmo. Ele começou uma obra, e a obra dele é muito boa, amém? Muito boa. Aquele que começou uma obra em nós, ele é fiel para terminar. E essa obra não é só para nos levar para o céu, amado. A gente não está esperando aqui uma vida ruim, né? Uma vida desértica, uma vida assim chata, e dizendo: Senhor, vem logo, porque eu estou doido para morar naquela mansão celestial. Lá não tem minha casa, minha vida, lá é mansão eterna, lá não vou fazer financiamento. Não é nada disso. A vida, Davi diz na sua oração que, olha, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Lembra dessa oração de Davi? Lembra? Salmo 51. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim quando? Agora, hoje. E guia-me por um caminho aonde? Só 3 sabem, amém? Misericórdia. Ele diz assim: guia-me por um caminho eterno. Ou seja, a eternidade não é para amanhã, não é para a volta de Jesus. A eternidade é para agora, é para hoje. Andar em eternidade é para filhos de Deus. Eles já andam baseados nessa realidade, na eternidade que está guardada para nós. Nós já somos seres eternos. Então, nós falamos sobre isso, sobre colocar ordem na casa, porque como temos visto no mês passado, onde nós falamos sobre o caos que assolou a humanidade, que fora o pecado entrando na humanidade, trouxe trevas para a humanidade, trouxe desordem, toda sorte de desordem física, emocional e espiritual para todos os seres humanos, e inclusive para os crentes, mesmo eles que abriram o coração para Jesus, ainda sofrem um processo de sair da desumanização para serem cada vez mais humanos. Porque na verdade o que o pecado gerou em nós foram seres desumanos. Vimos que errar não é humano, não, errar é desumano. Nós não fomos feitos para o erro, para errar, não fomos feitos para sermos inclinados ao erro, fomos feitos para ser semelhantes a Deus, amém, amados? E Deus é perfeito, só que nós perdemos isso, tivemos um problema, isso entrou na nossa estrutura. Pegando esse gancho da ordem e trazendo para a área familiar, para a área da nossa família. Começamos falando de maneira individual, agora queremos falar em cima de papéis e tarefas da casa. E eu quero começar falando, introduzindo em cima do Salmo 128, que eu acredito que é aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Eu acredito que é isso que Deus planeja, isso que Deus quer trabalhar até nós alcançarmos e vivermos essa realidade da palavra de Deus aqui no Salmo 128. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Às vezes nós somos confundidos com palavras um tanto duras. Alguns irmãos de repente interpretam algumas mensagens como assim, mensagens impossíveis de alcançar. Caramba, é assim, duras mensagens. Talvez esteja na incapacidade da interlocução, ou desse comunicador, ou desse pastor que nos fala, mas a gente tem procurado pregar acerca do reino, acerca dos princípios de Deus, aquilo que Deus quer que entre na nossa vida para gerar mudanças em nós. O problema é que nós estamos tão impregnados da cultura secular e tão distanciados daquilo que Deus planejou para nós em Cristo Jesus antes da fundação do mundo, que quando a gente ouve uma coisa assim, que é honesta, é verdadeira, a gente fica assim:
Parece que o certo vira errado, vira duro demais, duvidoso demais. Então, tratar da área da família, nesse momento histórico, no século XXI, principalmente Ocidente e Brasil, é polêmico. Eu vou, nesses domingos, me arriscar. Eu vou confrontar, não eu, mas por meio da palavra de Deus, confrontar a cultura do século, a cultura mundana, a cultura maligna, que foi impregnada na nossa mentalidade, no nosso jeito de pensar, de nos comportamentalizar. A maneira como a gente vive, ela tem muito mais a ver com a educação desse século do que com a educação da sabedoria milenar bíblica. Quantos creem ainda na palavra de Deus aqui? Então, fica claro isso. Nós estamos constantemente nesse eixo. Nós somos o centro de duas grandes forças. Uma é a cultura do século. Fomos educados pela nossa família. Quantos aqui foram educados num lar evangélico? Levanta a mão. Lar evangélico. Agora, quem não foi educado num lar, não foi num lar evangélico, levanta a mão bem alto. Olha, a maioria. Quantos aqui estudaram, já se formaram no ensino médio, antigo, segundo grau? Levanta a mão. Todos que se formaram, só isso? Amém. Todos esses processos, esses aparelhos, vamos dizer assim, tanto a instituição família, quanto a escola, eles sempre foram mais influenciados pela mentalidade da cultura do século e vigente do que pela palavra de Deus. Principalmente nesse tempo agora, principalmente nas gerações de 60 para cá. De 60 e 70 ainda pegou muita coisa da cultura judaico-cristã. Mas a partir da década de 90, quantos aqui são da década de 90 aí, a galera que foi criança na década de 90? Levanta a mão, pode sem vergonha. Isso aí, eu também fui adolescente na década de 90. A gente começou a ser impregnado com uma cultura muito mais neoliberal, uma cultura muito mais liberal, uma cultura menos conservadora, uma cultura cujo o orgulho é quebrar protocolo, é quebrar a ortodoxia. Com o advento de algumas coisas, dessa chamada pós-modernidade, muitas coisas foram sendo quebradas. E aquilo foi entrando e penetrando, já se entendeu, amado. Já se entendeu que não se impõe mais um governo por meio da violência e da força. Já se entendeu que é por meio das ideias. Os governos passados, os impérios passados, dominavam através da força. Dominavam através do arco, da lança, do cavalo, depois veio a época da pólvora e era domínio, assim com a violência. Hoje a violência é só quando a coisa sai muito da ordem que eles querem proporcionar às autoridades, ou dizendo a classe dominante. Mas o que eles hoje fazem, e eu quero que você preste bastante atenção nisso, é uma imposição por meio de ideias, pensamento. Se mudar o seu pensamento, o seu jeito de pensar, também altera o seu comportamento. Por isso hoje você conversa com um jovem, veja a crise de geração, pega um senhor de 70 e 60 anos para conversar com um adolescente hoje. Não apenas haverá uma crise geracional, mas uma crise ideológica. Algumas coisas que se conversa hoje no meio da juventude, dos adolescentes, era impensável no passado. No passado que eu digo, 50 anos, 30 anos, era impensável. Então eles hoje, os mais antigos ouvem as conversas dos mais jovens, não acreditam. Nós vimos
a minha sobrinha, ela mostrou, ela está aí? Tá aí não, né? Ela me mostrou no Facebook, né? Tá aí, Malu? Tá ali, né? Mostrou no Facebook que eu fiquei com uma vergonha, fiquei escandalizado. A menina se colocou nua no Facebook. Chegamos à conclusão de que não deve ser prostituta. E minha sobrinha está vendo. E nos comentários, um monte de garoto. Isso chegando dentro da casa. A minha sobrinha me mostrou isso sentada na minha sala. Quando estou entendendo, digo amém, irmão. Eu estou só introduzindo para mostrar que há, queridos, uma sabedoria secular. Secular que eu digo, da cultura vigente, que cultura muda, cultura é volúvel. Questões culturais, elas hoje têm uma maneira de ser, de se comportamentalizar, de viver. Amanhã é outra, cultura muda, mas a sabedoria bíblica não muda nunca. Aleluia! Pega esse livro aqui, filho, que eu esqueci. Eu peguei um livro que eu acho que todo mês na família eu pego um livro de uma vida que tem umas estatísticas aqui interessantes. Eu separei algumas aqui para ler para os irmãos. Olha só. Esse Carl Zimmer, ele é um sociólogo da Universidade de Harvard. Estudou a ascensão e a queda de cada um dos maiores impérios da história. Presta bastante atenção nisso aqui. Nós não estamos falando de um crente, de um pastor falando, de um Beato Salu. Lembra do Beato Salu? Não estamos falando disso. Estamos falando de alguém, sociólogo de Harvard, fez um estudo. E ele fez um estudo em cima da ascensão e queda dos maiores impérios da história. Sua análise concentrou-se mais especificamente no que aconteceu à família em cada império. Então ele se voltou para ver como é que era a família, o que aconteceu nas famílias, naquele império, enquanto ele ascendia ou descendia, enquanto ele crescia ou ele era derrotado, ele acabava. O que acontece? Ele chegou a algumas conclusões. Concluiu que as famílias passaram por 3 fases, pouco antes de os impérios ruírem. Em seu livro Family and Civilization, ficou bonito? Legal. Sorriu. O que quer dizer família e civilização? Se alguém quiser comprar, ele lista as seguintes características de uma família em sua fase final. Ou seja, a família, ele analisou isso nos impérios. O casamento perdeu o aspecto sagrado e formas alternativas de união matrimonial foram defendidas. Presta bastante atenção em nome de Jesus, porque isso se parece muito com o nosso tempo. E hoje nós temos um império. Quem é o império hoje mundial? Historicamente falando, quem é o país mais poderoso do mundo hoje? Estados Unidos. Ele é um estudante de Harvard. Os movimentos feministas floresceram nos impérios. Os cuidados paternais tornaram-se mais difíceis. Ou seja, os pais começaram a não comparecerem mais nos seus papéis de pais. O adultério passou a ser comemorado e não punido. Havia abundância de perversões sexuais, inclusive sexo com animais, porém com maior ênfase no incesto e na homossexualidade. Então ele percebeu que essas eram as marcas das famílias dos impérios que caíram, que toda vez que chegaram nesse nível, quando as famílias começaram a se caracterizar dessa forma, os impérios começaram a ruir. E ele é um americano, ele diz: os Estados Unidos certamente são um dos grandes impérios da história. Será que as observações de Zimmerman não lhes causam frio na espinha, como aconteceu comigo? Por que ele está dizendo isso? Porque nos Estados Unidos, agora olha só nos Estados Unidos,
E quando a gente fala Estados Unidos, queridos e queridas, a gente também está falando de todo o Ocidente, e a gente está falando do Brasil, porque a gente gosta muito de enlatar tudo e comer tudo que eles mandam para nós. Não é hoje, é desde, sei lá, década de 70, principalmente para cá, 60, tudo a gente imita, inclusive a igreja, inclusive os pastores. Estados Unidos, em 1960, pouco mais de 500 mil casais não casados oficialmente viviam juntos nos Estados Unidos. Em 98, no entanto, 4 milhões de casais viviam juntos sem ter vínculo formal de união. De 60 a 98, de 500 mil passamos para 4 milhões que vivem sem papel passado. Isso se encaixa com aquele aspecto lá dos impérios cujo casamento perdeu o aspecto sagrado. Outro item, Estados Unidos. As famílias chefiadas por mães ou pais solteiros é o tipo de família que mais cresce na América e também no Brasil. Outro aspecto dos Estados Unidos, um pesquisador relatou que 94% das cenas de sexo mostradas na televisão se dão entre pessoas não casadas entre si, ou seja, banalizando ainda mais o aspecto sexual para ser feito dentro do casamento. Quanto mais eu mostro na mídia que o sexo é para ser feito por todos, eu vou banalizando o casamento e a família, vou denegrindo essa estrutura divina da família, eu vou acabando com a família. A gente tem hoje aí o Big Brother Brasil, todo mundo debaixo do cobertor fazendo aquelas coisas que você sabe. Em 1998, um estudo de censo americano verificou que a maioria dos primogênitos nasce fora do casamento. E aí você ouve isso e já vai pensando nas consequências disso. Outro item, o casamento no sentido de estágio da vida adulta está encolhendo. Os americanos estão vivendo mais, casando-se mais tarde, saindo do casamento mais rápido e optando por viver juntos antes do casamento, depois do casamento, entre dois casamentos ou como alternativa ao casamento. Cerca de 1 milhão de divórcios acontecem nos Estados Unidos anualmente. Isso aqui já está ultrapassado, deve ser mais hoje. Mas fica com 1 milhão para um país protestante. Outro item, a presença de padrasto ou madrasta na família é o melhor indicador de risco de abuso infantil já descoberto. Pesquisa. Em 1996 foram realizados cerca de 1,3 milhão de abortos nos Estados Unidos. Quantos aqui viram no Facebook? Lógico, não é do Facebook, foi compartilhado no Facebook, os fetos que estavam sendo cremados para gerar energia no hospital na Inglaterra. Vocês leram a reportagem? A Inglaterra, só para lembrar, um país protestante. Milhares de fetos sendo colocados em incineradoras para gerar energia. E outro item, em 1980 a 1992, a taxa de suicídio entre adolescentes jovens dos 10 aos 14 anos cresceu 120%, mais drasticamente entre rapazes negros, 300%, e jovens brancas, 233%. Cerca de 1/3 de todos os adolescentes dos Estados Unidos dizem que já pensaram na possibilidade de se suicidar, fruto de uma desestruturação da família. Quando você vê, a gente vê politicamente pastores se envolvendo, como aqui, pastores se envolvendo, no Congresso Nacional, Brasília, formando uma bancada conservadora, lutando pela família. A gente vê às vezes crentes torcendo o nariz,
achando que pastor não tem que se meter nisso, achando que igreja não tem que se envolver em política. Mas se a bancada evangélica, junto com alguns outros conservadores, não estivessem lá, as nomenclaturas pai e mãe, os dias dos pais e os dias das mães estavam já começando a sair, porque foi reprovado agora. Porque uma política, a deputada Marta Suplicy, ela colocou, quantos conhecem esse projeto dela? Para arrancar, porque isso deixa mal aqueles que não têm uma família tradicional. Então vamos acabar com a família tradicional para não ficar mal para quem não tem. Então na escola não tem que ter dia dos pais nem dia das mães. E graças a Deus, porque no Congresso ainda tem alguns homens que conservam a família. Porque, meu irmão, se a gente achar que família é uma coisa assim que tenho agora e descarto, posso ter outra depois, carrego os filhos daqui, levo para lá, se não der certo aqui eu carrego para lá, e por aí vou indo, eu vou andando baseado ou sob a mentalidade da cultura desse século, não da cultura bíblica, não da sabedoria bíblica. Porque a sabedoria bíblica já fala de outra coisa, já coloca a família como uma instituição completamente divina. E da família você constrói toda sorte de saúde emocional, saúde espiritual, saúde fisiológica. Famílias boas, famílias bem estruturadas, você vai ter cidadãos bons, cidadãos generosos, cidadãos confiantes, cidadãos equilibrados. Famílias ruins, desestruturadas, começam a desestruturar aquele indivíduo que sai do trabalho, aquele aluno que vai para a escola como adolescente, porque sua família não tem estrutura. Quando eu digo estrutura, não estou falando de dinheiro. Mas vamos ler o texto lá, Salmo 128. Já estou vendo vocês estão assustados já. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera no interior da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que o que, amado? Essa é a sabedoria bíblica. Esse é o modelo que eu quero deixar, que Deus tem como plano para a nossa vida, né? Uma esposa abençoada, filhos abençoados, para a gente, no domingo que vem, partir já para falar um pouco dos valores invertidos, dos papéis invertidos e o que essa cultura está fazendo com a gente. E a gente às vezes não está atento. Hoje, até igreja para gay a gente tem, irmão. A gente vive uma cultura tão humanista que a gente vai adequando e vai, porque se você quiser encontrar na Bíblia alguma coisa que respalde o meu pensamento, você até acha. Na ausência de um texto, você respalda um desejo. Por exemplo, a Bíblia não diz que eu não tenho que fumar. Ela não me proíbe, não há uma proibição. A Bíblia não me proíbe que eu não possa fumar maconha. Então vamos para a marcha da maconha, libera a maconha, para ficar todo mundo doidão em paz. Fala para o teu irmão, paz é amor. Só está na marcha da maconha quem é maconheiro, já reparou? Gosta muito de ser maconheiro, gosta da erva. Só está lá quem é maconheiro. E o político quer se fazer valer daquilo ali. E ele está olhando ali, eleitor. Ele não está vendo seres humanos, está vendo eleitor. Então, nós vamos partir daqui de forma bem simples. E eu já quero começar dizendo que a felicidade não está na realização profissional, a felicidade não está nos amigos que conquisto, a felicidade nem mesmo está na família que eu tenho. Engana-se quem pensa que a minha felicidade está na casa que eu compro.
A minha felicidade está quando eu casar com aquela mulher linda, aleluia. Eu casei, irmãos. Aquela lá, quando eu casar, quando tiver um filho lindo, saúde, aí sim eu vou. Aí para completar, aí eu tenho um trabalho de ganhando 20 mil por mês. Quantos querem, irmão? Bom, hein, irmão? Você quer morar? Gostaria de morar onde? Duvido que você gostaria, você só esse cara, eu queria tanto morar lá no Morro do Vidigal, ali olhando aquele mar, morando num lugar legal, seguro, bacana, podendo viajar uma vez por ano com os meus filhos para Disney World. A gente está sendo convencido de que a felicidade está na nossa realização profissional, que a felicidade está na mulher que eu conquisto, no homem que eu conquisto, no casamento que eu conquisto e realizo na vida dos filhos. A felicidade está na minha família, a minha família é tudo, aí a família é tudo, e daqui a pouco os filhos vão embora, aí fica aquele ninho vazio, a pessoa frustrada, porque colocou sobre a família a sua razão de existência. Pessoas que colocam no seu trabalho, na sua realização profissional. Eu gosto tanto de ser isso, eu gosto tanto de salvar vidas, eu sou bombeiro, aleluia. Eu gosto, que salário maravilhoso, todos os equipamentos modernos, é muito bom. O cara vive ali, achando que aquilo realiza. Que bom, gosto tanto de ajudar as pessoas, gosto tanto, né, a Ana aí, assistente social, minha profissão maravilhosa. Não traz felicidade. Tudo isso pode trazer felicidade momentânea, momentos de felicidade. Família não é a razão da nossa existência. Repare, querido, que a Bíblia diz logo no primeiro versículo que assim é a felicidade, a bem-aventurança é para o homem que o quê? Teme ao Senhor. Então a minha felicidade, a sua felicidade, ela só é plena partindo de Deus, partindo de quem nos criou. É impossível ter felicidade deixando Deus aqui e eu vivendo, colocando as minhas expectativas, o meu coração nas coisas, nas instituições, nas pessoas. É impossível. Olha o temorzão aí, é impossível, meu irmão. Temor, amado, é uma palavra que significa reverência, significa guardar os princípios de Deus para o seu cuidado, para a sua realização. Temor significa se submeter aos ensinos da Bíblia. Não se teme a Deus sem conhecimento bíblico, não se teme a Deus sem conhecer o Senhor, não se teme a Deus se não houver no nosso coração uma disposição de se submeter à proposta bíblica, à sabedoria bíblica, ao que a Bíblia está dizendo para mim. Se você e eu, isso é muito possível, dizemos assim: não, eu tenho temor a Deus, mas eu vivo do meu jeito, eu não observo os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor para o meu viver, tendo nelas a felicidade, a plenitude para a minha vida. Se eu não faço isso, o que tenho não é temor, é medo. Temor a Deus é reverenciá-lo, é dar a Ele um maior grau de importância, é entender que Ele é a fonte de tudo. É o que nós cantamos aqui, o centro de tudo é Ele. Mas é Ele como? Uma pessoa habitando a dimensão metafísica, distanciada, o vovô, o Merlin na cadeira grande com barbão, e ele está lá e eu cá. Não, Ele se fez em Jesus, Ele se encarnou em Jesus e mostrou o jeito que Ele quer que a gente viva, e a gente deve observar isso e viver. Isso é temor a Deus. Isso é temor a Deus. Salmo, que explica muito bem isso, Salmo capítulo 1, bem-aventurado. O que diz o Salmo? Vamos ver lá rapidinho. Salmo capítulo 1, bem-aventurado o homem o quê? Então vamos lá, você vê. Homem que não anda segundo
segundo o conselho dos ímpios. O que é o conselho dos ímpios? Observe o que é um conselho. É um pensamento. Conselho de gente regida pela cultura desse século. O homem que teme ao Senhor é alguém que não dá ouvidos a essa cultura, a essa orientação de alguém que pratica impiedade. O que é impiedade? É alguém não evangélico? Não! Ímpio não é alguém que não é evangélico. Eu sou evangélico. Os ímpios, a gente fala os ímpios. A gente joga todo mundo me falando, os ímpios. Que eu estou na casa de Deus. Os ímpios. Tem ímpio dentro da igreja evangélica porque pratica a impiedade. O que é praticar impiedade? É não observar os preceitos, os ensinos do Senhor e praticá-los. Falando da família, Jesus fala, fazendo uma metáfora comparando a uma casa sobre a rocha, para aqueles que ouvem e o que? Pratica a sua palavra. Uma casa que prevalece as lutas, as tribulações, os ventos, os rios batem contra ela, toda sorte de adversidade, doença, falta de dinheiro, ela prevalece numa rocha. Jesus diz que é comparado àquele que ouve a mensagem e pratica. Aleluia. Isso é temor. Não ouve a mensagem, que palavra, hein? Aí sai daqui e não faz nada. Meu Deus. Faz nada. Continua morando junto, amaciado, sem papel passado. Continua não sagrando a família. Continua achando normal algumas coisas que são normais para o conselho dos ímpios. São normais para quem não tem o Senhor, para quem não tem temor. O texto continua dizendo, Salmo 1, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta, nem comunga na roda dos escarnecedores. Deixa eu abrir um parênteses aqui, a Bíblia não proíbe a gente sentar no bar, beber uma Coca-Cola com o propósito de anunciar o Evangelho da Paz. A Bíblia está falando de alguém que teme ao Senhor, é alguém que não tem parte com o estilo de vida dessas pessoas. Quantos estão entendendo? Diga amém. Tem parte. Eles vivem desse jeito porque não conhecem a Deus. Vocês estão entendendo isso? Eu vivo diferente, e aí cabe a mim que vivo diferente, conhecer o amor de Deus. Eu posso sim. Foi tão gostoso, paramos para orar, naquela esquina que a gente praticou tanto problema, tanta doideira, a gente pôde orar ali. Qual o problema de orar ali? Ali é um lugar que é alvo do amor de Deus, né? Alvo do amor do Senhor. E querido, de repente você não fica escandalizado se você um dia viver num boteco chechelento, sentado conversando com os bebuns. Você pode ter certeza que Deus me deu aquela oportunidade para sentar ali, tomar um Guaraná, não pensa que é cerveja, nem Guaraná, e vou falar do Evangelho para ele. Aleluia! Já estou avisando logo para você não ficar, você é da igreja, o pastor bebum, o pastor cachaceiro. Versículo 2: homem que teme ao Senhor, bem-aventurado, antes tem seu prazer aonde, amado? E na sua lei medita de dia e de noite. A Bíblia diz ainda, garante, pois será ele como uma árvore plantada junto à corrente de água, a qual dá seu fruto na estação própria, as folhas não caem, tudo quanto ele faz frutifica, prospera. Aleluia. Avança, não fica estagnado, não fica ali parado, neutralizado pelas circunstâncias, não cai quando vem as lutas, é uma casa firmada. E aí diz ali, não são assim os ímpios, mas são semelhantes à moinha que o vento espalha. Versículo 6, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. Aleluia. Outra coisa no versículo, Salmo 128, volta lá no Salmo 128. Salmo 128. Versículo 2 diz assim: pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. O trabalho, querido, presta atenção, é fonte de sustento para a vida.
e não é a própria vida. Outra sabedoria do século cultural é a sabedoria capitalista, que quer fazer com que a gente viva em função do mercado de trabalho. A casa, observe que a nossa casa é apenas um local para ir lá dar um tapa, um descanso e voltar para o lugar onde não existe de fato, que é o mercado de trabalho. Faz com que eu seja para o trabalho e não o trabalho seja para mim, para usufruto meu. Nós, os pais, estamos mais preocupados em preparar os nossos filhos para onde? Mercado de trabalho. Vai fazendo com que a nossa família seja subproduto do desejo de uma classe que quer enriquecer cada vez mais. Somos esse bando de proletariados, que vem da palavra prole, filhos do mercado de trabalho, necessário. E aí a gente, sem perceber, não tem tempo para a família, não tem tempo para a esposa, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para Deus, não tem tempo para buscar o Senhor, estar com os irmãos, estar em comunhão. Tem gente que não vem para a igreja, só vem domingo à noite porque não tem tempo. Sabe por quê? Porque está equivocado, porque acha que aquilo lá é a vida dele, e que a bênção de Deus abriu uma bênção para mim. Deus abriu uma porta de trabalho, querido. O trabalho que te tira da tua família e que te tira do Senhor é trabalho de faraó. É isso aí. Verdade. Sinto dizer isso a você. Essa mentalidade de envolver você cada vez mais em mercado de trabalho é uma mentalidade do século, é cultural. A Bíblia diz aqui para mim, presta atenção, que o trabalho é fonte de, veja no texto, ele é fonte de sustento para a vida e não a própria vida. O trabalho existe para nós e não nós para o trabalho. Observe, amado, que a felicidade diz: feliz serás e tudo irá bem. Ou seja, ele não está falando do trabalho, ele está falando do versículo 1. Feliz serás por quê? Por causa do temor. Não é o trabalho que vai produzir felicidade e vai tudo bem. É muito bom, o trabalho produz coisas boas, mas lembre-se, realização profissional, realização desse tipo, dessa natureza, não realiza completamente a nossa alma. A nossa alma só é realizada no temor do nome do Senhor, vivendo o Senhor, caminhando após o Senhor, aprendendo com o Senhor, ficando atento àquilo que tem me tirado do caminho. Tem muita gente equivocada, sendo levada por um caminho de desvio, fazendo do trabalho a sua própria vida. Querido, eu sei que é muito difícil.